do Clássico, e aqui nesse campo, acho que vai ser um duelo de propostas. Quando foi, várias perguntas foram feitas ao longo da semana, qual o protagonista do Clássico? A gente chegou a fazer uma enquete, Alan Patrick, Bright White, Cristaldo, Borré, o VAR, o árbitro, etc. Para mim vai ser um Grenal com o protagonismo das estratégias. Eu estou tentando colocar isso diariamente porque eu acho que vai ser dessa forma. Vamos lá. Vou tentar fazer um desenho de como eu acho que cada um vai se montar para esse Grenal, tá? Eu tenho para mim que os times estão definidos. O do Grêmio eu ainda tenho dúvida, tá? Com relação ao meia, ao segundo volante, melhor dizendo. Eu tenho dúvida com relação ao segundo volante. Vamos discutir isso depois. Mas vai ser um jogo, eu tenho quase certeza, de proposta versus resposta. Proposta pelo Inter, resposta pelo Grêmio. O jogo do Grêmio nesse Grenal é um jogo de marcação, é um jogo de fechar espaço, é um jogo de trancar o time do Inter e um jogo de tentativa de contra-atacar, tentativa de reação. E para mim o jogo do Inter vai ser o jogo de entrar no campo do Grêmio. A forma como vai se dar esse ataque, né, daqui a pouco pode estar bem marcado, é que a gente vai observar. Mas eu não tenho dúvida que quem vai tentar tomar conta do jogo vai ser o Internacional para o Grêmio buscar algum tipo de reação. Por isso eu acho que depois, pontuando alguns jogadores, vai ser importante como desmembrar essas escalações. Aí eu fico pensando, Bruno Soares, né? Vamos tentar fazer um exercício aqui, imaginando que de fato, né, amanhã às 4 da tarde, o Inter confirme, né, essa estratégia estabelecida aqui pelo Guimarães de propor o jogo, né? O Inter vai propor o jogo, vai agredir o Grêmio. Como o Grêmio se preparou para esse Grenal, para essa estratégia do Internacional, Bruno? Pois é, Gamba, o Grêmio é um grande mistério, né? Porque são várias possibilidades, são vários problemas que o Grêmio teve. Então, a gente não sabe, por exemplo, se vai jogar o Fábio ou o Mike na lateral esquerda. E isso já muda bastante na maneira de atacar. Um é destro, outro é canhoto. Sem dúvida, sem dúvida. O outro não vai. Tem essa diferença também que tem que ser levada em consideração. Tem outros pontos. O Grêmio pode jogar com 3 zagueiros. Só que muitas vezes o Renato, ele entendeu que colocar muitos jogadores marcadores seria benéfico para o Grêmio e na prática não foi. Na verdade precisa ter uma organização melhor para marcar e não apenas empilhar marcadores, porque aí tu acaba sendo agredido a todo momento, tu não tem uma válvula de escape, tu não consegue fazer sequer com que o teu sistema de marcação respire. O exemplo maior disso para mim foi o jogo contra o Fluminense pela Libertadores. Então é importante, claro, que o Grêmio prioritariamente, pelo menos nos primeiros minutos, marque, tente segurar esse ímpeto do Inter. O Inter vai vir para cima do Grêmio, sem dúvida alguma. É o estilo do Roger, não tanto quanto era o Kudê. Acho que o Roger é um pouco mais equilibrado nesse sentido. Mas o Inter com a casa cheia vai se impor, não tem como ser diferente. O Grêmio vai precisar segurar nos primeiros minutos, depois vai tentar equilibrar o Grenal. É necessário que equilibre. E assim, pela característica do Renato, é claro que o torcedor do Grêmio hoje ele tem vários receios pelas questões táticas, de desempenho coletivo e até mesmo de individualidades. Mas questão emocional, eu acho que o torcedor do Grêmio não deve se preocupar tanto, porque o Renato, nisso ele é craque. Ele vai saber motivar, ele sabe mexer com esse ambiente, ele vai pegar mano a mano, que a maioria está apontando uma superioridade do Internacional, ele vai pegar esse favoritismo que a maioria está dando também para o Inter, e ele vai saber mexer com esse vestiário para o Grêmio, pelo menos muito estimulado a entrar em campo. No aspecto motivacional. Michele, o que vai decidir o Grenal, Michele? Olha, eu vejo o Clássico, Gamba, muito a partir do que o Guima pontuou. É um jogo de estratégias, um jogo do protagonismo do Renato, do protagonismo do Roger, dos dois jogando xadrez. Até o próprio Roger utilizou esse termo, né, durante a semana. Acho que vai ser um Grenal muito estratégico e acho que o Grêmio ele tem aí algumas decisões para tomar. De repente até de um entendimento do que é o Grêmio atual. Porque a gente vê o Grêmio se posicionando em diferentes espaços, colocando o seguinte: não, o Grêmio entra em qualquer jogo para ganhar. Mas será que esse entrar em qualquer jogo para ganhar é uma postura reativa, é uma postura propositiva? Eu penso que das duas formas é entrar para ganhar. Aí depende muito da execução dos jogadores dentro de campo. Mas o Grêmio mais reativo, o Grêmio com menos posse de bola, é o Grêmio que, na minha opinião, tem mais condições de fazer frente ao Internacional, impondo ao Inter justamente um cenário em que o Inter talvez tenha mais dificuldade, que é ficar com a bola, tentar achar os espaços. O Inter teve muitas dificuldades, principalmente no começo desse ano de 2024, no primeiro semestre ainda com o Kudê, nos cenários em que tinha um adversário muito fechado. Então é o Inter tentando lidar com essa situação. O Grêmio, na sua melhor forma, de uma maneira mais reativa, vai exigir mais do Inter, mas talvez seja o Inter também que perca para ganhar. Perde a bola no ataque para pressionar
pegar o Grêmio bagunçado e conseguir achar os espaços. Acho que o jogo passa muito por aí. Como é que foi a preparação do Inter, Alexandre Ernst, ao longo de todo esse período? A preparação do Inter, ela acaba hoje pela parte da manhã, né? Num treino fechado. Ontem também teve treino fechado. O Inter muito naquela questão de fazer mistério em cima da facilidade que é pro Renato hoje montar uma estratégia para jogar contra o Inter. E eu falo facilidade porque o Inter hoje, ele tem uma forma de jogar, ele tem um 11 inicial muito definido, mesmo com as questões do Rafael Borré, do Rogel, do Fernando, o Renato sabe a forma com que o Roger dispõe o time dele. Vai mudar uma peça, talvez a característica do jogador, mas a forma do Inter jogar é a mesma. A grande questão, eu ouvindo vocês, eu penso o seguinte: como é que o Inter vai jogar em casa de forma que vai dar a bola para o Grêmio? Não, né? Ao contrário. O cara tá jogando dentro de casa, ele vai ter que se impor. Ele vai ter que ditar o ritmo da partida. Até porque vão ter 48 mil torcedores aqui empurrando o time. Então, o próprio torcedor do Inter quer essa postura do time do Roger. Mas isso pela capacidade que o time tem. Claro. Eu te diria o seguinte: vamos transformar esse jogo na arena, tá? Grenal na arena. Seria ruim pro Grêmio propor o jogo, porque o Grêmio não sabe propor o jogo. Exato. Em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, arena ou fora. O jogo do Grêmio, eu vou pegar 2 jogos do Grêmio como referência. É que dependendo da característica do time, jogar em casa não significa que vai propor o jogo. Tá, mas tem um ingrediente, que tem um ingrediente que este Grenal, ele não vai permitir zona de conforto para nenhum dos dois lados. Se o Grêmio esperar muito, o Inter vai acossar demais o Grêmio. O Grêmio precisa em algum momento colocar alguma bola, espetar alguma bola parada, alguma falta. É que a ideia do sem a bola, a ideia do sem a bola não é totalmente sem a bola, é o reativo que te permite contra-ataques. Eu vou pegar acho 2 que jogos esse é o ponto, porque senão é retranca. E não é exatamente isso. É um modelo reativo e não necessariamente uma retranca. O Grêmio não vai esperar tanto. Eu vou pegar 2 jogos do Grêmio que serão as referências, na minha opinião, para esse clássico. Grêmio Botafogo, Grêmio Fortaleza. São 2 cenários diferentes. O cenário contra, na época, era líder do campeonato, Botafogo, né? E na época o Fortaleza era vice-líder. Não, tava disputando ponto a ponto com o Palmeiras, lembra? O Palmeiras estava torcendo pelo Grêmio. Naquela sexta-feira, o Fortaleza poderia assumir a liderança até o sábado, quando o Botafogo Porque ele abriu a rodada, né? Exato. Ele abriu a rodada. Esses 2 jogos contra 2, ok, na pior das hipóteses, top 3 naquele momento do campeonato, foram jogos em que o Grêmio, se a gente pensar, a execução foi diferente, mas o pensamento, ele foi semelhante. O Grêmio consegue jogar até melhor que o Fortaleza, com menos posse de bola, com a recuperação e a reação. Contra o Botafogo, da mesma forma. Conseguiu até trancar espaço, conseguiu até atacar o Botafogo em algumas situações. Se pegar alguns gols que o Grêmio marcou, gol de bola parada, aquele gol do Aravena, por exemplo, é um gol de especulação. Então, Ernst, eu vejo que a condição, e se tu pegar os gols do Inter, são gols até de proposta ou de abafa, ou como a Michele falou, gols baseados em recuperação de bola no campo adversário. Errou, tomou, já está meio caminho andado, rapidinho, já chegou até o gol. Ainda que o Inter não vai ter o grande recuperador de bolas no ataque, que é o Thiago Maia. Perfeito. O Thiago Maia faz o gol contra o Juventude, por exemplo. É um cara que está sempre fazendo essa parte do abafa que tu fala, né? Ele participa de praticamente todas as jogadas. A bola muito. Passa por ele em todas. É que eu sei que quando a gente colocou a enquete, né, de quem vai ser o cara que vai desequilibrar no Grenal, o mais óbvio é falar do Alan Patrick, né? Mas eu ainda aposto muito no Wesley pela esquerda e o Gabriel Carvalho pela direita. Quando os 2 jogadores dão uma amplitude para o meio-campo do Roger, jogando mais próximo aqui, a linha lateral, né, por exemplo, para fazer com que o Bruno Henrique possa entrar, o Fernando possa entrar, o próprio Borré descer um pouco da área para fazer também uma linha, é quase um bloco às vezes, né? Tu pega o Wesley, Alan Patrick, Borré, o Thiago Maia que não vai estar, mas agora o Bruno Henrique, o Gabriel Carvalho, é um bloco. E eu acho que a partir... Às vezes até o Bruno Gomes faz parte, exatamente. Isso quando não veio o Bernabé por dentro também. Então por isso que eu disse, é uma forma sólida que o Inter tem de jogar já hoje. E que o Renato certamente vai ter muita dificuldade. Também dá pra colocar que é um provável clássico que pode